Todas as viagens são lindas, mesmo as que se fizerem nas ruas do teu bairro. O encanto dependerá do teu estado de alma, do teu espírito, da tua vontade em homenagear a cultura do corpo e da mente. Mover-se muito e ir de cá para lá desenvolve a criação, exaltando a imaginação. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil, o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Paul Morand. Viajar é a maneira mais agradável, menos prática e mais custosa de instruir-se. Por isso, os ingleses fizeram da viagem uma especialidade. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o Dr. Marco Antônio Ascul, excelente delegado de polícia do Estado de São Paulo, criador da Delegacia Itinerante, sobrinho do Dr. Karim Ascul, autor da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1949, mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e pós-doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele irá falar sobre a comparação entre o Líbano atual, Londres e o Brasil no mundo globalizado. Seja bem-vindo, doutor Ascul. Obrigado, doutor. É uma grande honra tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. É a honra toda minha. Pelo respeito, admiração que esse programa tem para com o senhor, não é? E eu inclusive, me coloco também nesse patamar. Ouviu? Obrigado, Excelência. O senhor é uma Dr. pessoa... Laércio Laurelli, eu considero isso realmente um diploma. Não, mas é verdade, o senhor é uma pessoa especial. É especial. Obrigado. Porque o senhor é intelectual, o senhor conhece o direito muito bem, mais ainda do que determinadas pessoas, não é? E o senhor é um homem simples. Obrigado. Humano, sim, é verdade. Então tudo isso eu falo de coração, viu, Ascul? Obrigado. Posso chamar de Ascul? Ascul. Mas... E, doutor Laércio, também eu tive uma tese de doutorado. Pois não. A polícia e sua função constitucional, aprovada diretamente pelo saudoso Papa João Paulo II, João de Deus. Foi essa tese que realmente mostrou o papel constitucional da polícia. Muito bem. Eu agora vou fazer uma homenagem ao eminente e culto Sérgio Fernando Moro. E eu gostaria de saber do senhor, doutor Ascul, a sua expectativa nesse sentido. Excelentíssimo senhor doutor Sérgio Fernando Moro, futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública da República Federativa do Brasil. Toma a liberdade de lançar fundamentos auspiciosos para assentar os alicerces desta nação brasileira. Nesta oportunidade se faz mister saltar meu respeito e admiração, fundir minha saudação e cumprimentá-lo por ter aceito o convite do nosso majestoso presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, com o objetivo de funcionalizar um ministério de suma relevância e traçar os destinos de moralidade e dignidade de um governo civil para instanciar a ordem do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ressalto a esperança de fixar e fazer estável o restabelecimento da reputação, crédito, retidão e honra do povo brasileiro. Desejo-lhe sucesso. Enquanto sua atuação se estabiliza, sua grandeza vai se acentuando. Suma Galhardia, Laércio Laurelli, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, artigo 59, caput do Regimento Interno do TJ. Realmente. O que você pode falar sobre isso? O que eu posso falar é o seguinte, que realmente não existe
justiça sem polícia, polícia sem justiça. Porque, na realidade, uma função está ligada a ela, Sim. a outra, assim e vice-versa. Tanto é verdade que Platão e Sócrates começaram suas carreiras no que eles chamavam a verdadeira magistratura, que é a polícia. Então, a polícia sempre foi judiciária e não há como separar uma instituição da outra. Portanto, foi guindado meritoriamente como ministro da Justiça e da Segurança Pública o juiz, para mim, depois de batizado, vai ser sempre um magistrado, um juiz Sérgio Moro. A minha única preocupação, porque o Poder Judiciário é a figura solitária do juiz, ele é o Poder Judiciário. Sim. Você não vai encontrar prédios, instituições, é a sentença, a instrução, tudo isso para a busca da verdade real, e ele julga ricos, pobres, governados ou governantes. A minha única preocupação, por ele ser um juiz de primeira instância, ele não teve tempo de se desincompatibilizar no sentido de pedir uma aposentadoria, mesmo proporcional, porque não havia tempo. Ele tem 20 e poucos anos de carreira e, infelizmente, não pôde pedir a aposentadoria para assumir este ministério de suma importância, porque o Ministério da Justiça é o mais importante de todos, porque precisa a aquiescência do ministro da Justiça até nos processos legislativos. Sim. Eu, juridicamente, achava que ele teria tempo para pedir aposentadoria proporcional, assumir o Ministério da Justiça, colocar ordem nesta casa, porque a segurança é essencial à vida em sociedade. Sim, claro. E, posteriormente, seria guindado como um dos ministros, meritoriamente, do Supremo Tribunal Federal. Mas agora, isso vai acontecer. Oxalá aconteça. Eu já sou um delegado de polícia um pouquinho velho. Não, a gente... Você tem a mente jovem. Mas a gente sabe que essa situação política, tudo é duvidoso. Ele, como magistrado, tem a sua garantia. Tem. E, infelizmente, não é como os outros servidores públicos, que pode se afastar e depois voltar para a função. Em poucas palavras, você está de acordo com as pessoas que ele convidou para o staff, para a montagem de um staff do Ministério da Justiça? Estou de pleno acordo, porque realmente ele está escolhendo delegados de polícia, que são magistrados na segurança, para conseguir realmente a ordem, a paz e a tranquilidade pública em nível nacional. E até com lei nacional modifica as constituições dos estados, porque uma lei nacional, na hierarquia das leis, ela está acima das constituições dos estados. Sim. Agora, eu espero que realmente ele volte para a magistratura como ministro do Supremo. Eu espero e desejo ardentemente. Agora, isso tudo depende realmente daquele que tem o mandato e do Congresso Nacional, sabatinado também pelo Senado, óbvio, quando eu digo o Congresso Nacional, é a sabatina do Senado e a nomeação do presidente da República. Realmente ele não poderia mais ter uma vida como um homem comum. Acho importantíssimo a experiência, a vivência que ele teve e depois, juiz de primeira instância, assumir a magistratura nacional, porque através do Supremo Tribunal nós temos a unicidade do Poder Judiciário em todo o território nacional. Acho muito importante. E espero que não haja uma decepção futura, porque ele depois, para tentar voltar para a magistratura e fazer concurso público de novo, não, isso não difícil. Vai acontecer. Agora, há uma saída jurídica nos primeiros 2 anos, subsidiariamente pelo Estatuto do Funcionário Público. Ele pode, se achar que realmente não era adequado, a situação não está favorável, nos 2 anos voltar ao cargo de origem. Muito bem. Em suma, você acha que a escolha que o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro fez
a escolha foi uma escolha saudável. Eu acho saudável ele estar no Ministério da Justiça. Ótimo, isso muito bom. sem dúvida. E os demais... Comungo da mesma opinião. Providencial para o país que precisa mostrar à comunidade internacional que nós temos que colocar um fim a este câncer maligno que é a corrupção. Muito bem. Dito isto, eu queria agora fazer uma menção a você, Ascul. Você é um homem versátil, né? Obrigado. É versátil. A gente gosta. Você está lembrado desse termo em inglês? Born free? Sem dúvida. Está lembrado? Ser livre. Born free. Sem dúvida. Tem tudo a ver com a sustentabilidade, ecologia, meio ambiente e as leis primordiais da natureza. Muito bem. E agora eu vou citar um nome para você. Posso citar? Sim. Monroe. Matt Monroe. Perfeito. Correto? Correto. Um excelente cantor na época de Frank Sinatra. Exatamente. Correto? Corretíssimo. Muito bem. Eu tenho uma surpresa para você. Muito bem. Eu vou apresentar você, caro telespectador, vou apresentar aqui o doutor Marco Antônio Ascul com uma versatilidade importantíssima. Ele vai apresentar a você uma canção que é esta que eu citei. Uma canção, quando a gente fala em Born Free, significa, não é, o nascimento livre, nascer livre. E esta homenagem a gente vai fazer ao Dr. Ascul, que vai cantar uma música de Matt Monroe. Por favor, coloque no ar. Born free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to fall on your heart. Live free and build the souls round you. They will still astound you. This time you'll look at the stars. Stay free where no one's to find you. You're free as the roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life was living, but while it was living, 'cause you're born free. Stay free where no one's to find you. You're free as the roaring time, so there's no need to hide. Born free, and life was living, but while it was living, 'cause you're born free, born free. Bem, doutor Ascul, parabéns a você por essa belíssima canção. Eu fiquei maravilhado com isso. É E uma tenho homenagem. certeza que o telespectador também. Uma homenagem a Matt Monroe, que hoje se fala em sustentabilidade, meio ambiente, defesa da ecologia, e já havia essa clarividência, essa previsibilidade deste homem que realmente marcou data, não só com esta música, mas como também o James Bond, várias canções, Peter Sellers, ele emprestou a voz. Não foi muito, no meu ver, justiçado. O direito é arte e arte é o direito. Claro. E eu convidei o senhor aqui para falar sobre o Líbano, sobre Londres, não é? E também sobre o Brasil. Então, eu queria saber do senhor, doutor Ascul, como o senhor viajou recentemente, o senhor foi ao Líbano, eu, inclusive, acompanhei essa sua trajetória, e disse para mim mesmo, poxa vida, que bom o doutor Ascul está revivendo, não é, o seu passado, não é, a sua terra, porque a sua terra é essa, não é? As suas origens são essas. Sem não é? dúvida.
O seu pai é libanês? Libanês. O seu tio também é libanês? Libanês. Não é? Então eu queria que você informasse o telespectador, porque as informações não são autênticas como nós podemos dar. Sabemos que o território libanês é muito pequeno. E você me falou agora, antes de nós iniciarmos o programa, que é do tamanho do Rio de Janeiro. Ela é Não aproximadamente 10.400 quilômetros. Exatamente. Um pouco menos se tirar a plataforma continental, que é o mar. Não, eu quero dizer que o território libanês ele tem a mesma metragem do território do Rio de Janeiro, é isso? Sem dúvida. Olha só, caro telespectador, como é que nós íamos imaginar aqui do Brasil um território tão importante como é o Líbano, não é? Do tamanho do Rio de Janeiro. Bem, Ascul, como anda o Líbano depois de todas essas guerras e conflitos geopolíticos? Muito bem. O Líbano está mais vigoroso e para frente e para o alto, Que bom. como eu nunca vi antes. Que bom. E o Líbano, como os romanos chamavam, branco, montanha branca, é a terra dos cananeus, dos fenícios. E os gregos nos chamavam de fenícios, porque fenício significa cor vermelha, tendo em vista que os fenícios descobriram a cor púrpura dos corais. Eram grandes navegadores. Sim. A primeira cidade de toda a humanidade de 5.000 anos é Biblos. Veja, os que construíram casas. Eram grandes arquitetos. Depois, a cidade-estado de Cartago. Você me contou uma história que eu gostaria que você falasse a respeito dela para o telespectador. O Pedro, o São Pedro, não é? Nessa época de Cristo, ele morava no Líbano. Ele morava no Líbano. E aí Paulo foi resgatá-lo, é isso? Paulo, foi assim a história. Quando Paulo veio daquelas regiões do Egito e embarcação com as navegações romanas, tendo em vista os recursos, etc., que ele promoveu como cidadão romano, em face às perseguições que os cristãos sofriam, Sim. ele recorreu para César, porque ele era cidadão romano. Então a embarcação passou por Tiro, Sidom e Tiro, o porto de Tiro, no Líbano. Ele pediu para o centurião imperial a possibilidade de visitar pela última vez o seu grande amigo, o apóstolo Pedro, mais próximo de Jesus. E então o centurião, sabendo que ele era cidadão romano, concedeu esse pedido procedente e eles foram naqueles labirintos, porque era muito bem estratégico, porque os cristãos, eles tinham a pena de anátema, morte. Então, foi até a casa de Pedro, em Sidom, correndo aqueles labirintos, muito bem estratégico, que hoje é a igreja de São Nicolau. Após essa visita, partiu do porto de Tiro, como vocês podem ver, Tiro, é uma construção fenícia, eram grandes arquitetos, construíram inclusive o templo de Salomão, a pedido de Salomão, com Irã Abif. Isso no Líbano. Todos foram os libaneses que construíram. Então, Sim. Esse porto de Tiro foi também a passagem do apóstolo Paulo para Roma. Muito bem. E Muito bem. ele visitou Pedro, cuja sua residência, poucos sabem disso, é em Sidom. Puxa, a história é tão importante, né? É verdade. A história é tão importante e nós não conseguimos revelá-la de conformidade com a realidade. Sem dúvida. Quer dizer, essa é uma informação preciosa. Eu tive que ir Principalmente para nós religiosos, né? Sem dúvida, porque o sul do Líbano também é onde se encontra Canaã, onde Cristo fez o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, a pedido de sua mãe. Nas bodas de Canaã, onde ficavam 6 jarras para purificação, e ele serviu e mandou o mestre de cerimônia servir vinho aos convidados, o melhor vinho. Muito bem, então os conflitos ainda continuam.
Não da maneira com que é colocada para nós aqui. Eu tive Muito que ir bem. para o Líbano porque meu pai, como é o mais idoso da colônia libanesa, e é o pai de toda a família Ascu, meus primos, Doutor? irmãos, Emil Ascu. Doutor Emil, meus cumprimentos. Receba o meu cordial abraço. Ok? Então, a pedido da família, eu fui representar meu pai no Líbano, nas minhas férias regulares, porque tem as nossas casas do meu avô, enfim, a fortaleza da família nos montes de Haramon, onde Cristo transmutou e se tornou como o sol e fez a revelação. E tive que ir cuidar dos negócios da família, porque meu pai hoje é o chamado Abraão, pai da multidão, de todos os ascus que estão Que no mundo. maravilha. E se eu não fosse, se meu pai fosse para o Líbano diretamente, os meus primos, irmãos e minha família não iriam deixar ele voltar para o Brasil. E meu pai tem um amor infinito pelo Brasil. Ótimo, muito bem. Doutor Ascu, eu nesse momento, vou chamar um pequeno intervalo, mas antes eu quero fazer uma pergunta para que o senhor responda no segundo bloco. Claro. Qual a visão do povo libanês e inglês sobre o Brasil, incluindo os policiais ingleses que o senhor teve contato, Scotland Yard, é a Polícia Metropolitana de Londres, não é? Então, essa é a pergunta que eu deixo no ar para que no segundo bloco... E também responder para o senhor sobre a guerra. O que, do que é tempo, o conceito o de senhor, guerra? no segundo bloco, terá esse tempo, Perfeito. o tempo que o senhor quiser, tá bom? Tá bem. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Olá! Você sabe quantos sim cabem dentro de um não? Você já parou para pensar o quanto impede seu filho de explorar o ambiente e descobrir seu mundo novo? Cada vez que você interrompe a atividade de uma criança, você está prejudicando a construção de raciocínio dela. A base para o pensamento e para o conhecimento se dá a partir da observação concreta dos objetos, da relação um com o outro, da diferença de tamanho e textura. A criança tem necessidade fisiológica de tocar, colocar as coisas na boca, jogar. Essas são as ferramentas de exploração dela. Então, antes de interrompê-la, observe, pondere, pense se dentro do seu não cabe um sim. Deixe o ambiente preparado para que ela esteja em segurança. Somente intervenha em situações de perigo. Se for inevitável, tire-a do local ou o que tiver nas mãos dela. Mas antes avise com carinho e gentileza o que fará para que ela se prepare. Vamos tentar juntos falar menos não? Obrigada e até o próximo programa. Pensou em viagem? Pensou Hebron Turismo. Escolha o seu destino, faça suas malas e deixe o restante com a Hebron Turismo. Temos experiências em promover e organizar viagens para encontro de casais, acampamento de jovens, caravanas para Israel, encontros de mulheres, organizamos a sua viagem pelo Brasil e para o mundo, onde você desejar.
Emitimos passagens e reservamos hotéis para atender a sua igreja em congressos e convenções. E ainda, intercâmbio para estudo, cursos e pacotes especiais para estudos bíblicos com professores da Universidade de Jerusalém. Venha viajar com a Hebron, a sua agência de viagens. Vantagens exclusivas, roteiros especialmente montados para atender o seu perfil. Viaje tranquilo com a Hebron Turismo. Monte a viagem de acordo com o seu perfil. Será um prazer viajar com você. Hebron Turismo. Foi um respiro. Agora retornamos para continuar com o programa Direito e Justiça em Foco, hoje conversando com o doutor Ascur, Marco Antônio Ascur. Qual a visão do povo libanês em inglês sobre o Brasil, incluindo os policiais ingleses que o senhor teve contato na Scotland Yard, Polícia Metropolitana de Londres? Perfeito, doutor. Preliminarmente, eu gostaria de falar que a guerra no Líbano não tem essa concepção que as pessoas pensam ou imaginam, porque só vêm imagens negativas de lá. Sim. Na realidade, quando os judeus ocuparam as terras dos palestinos, os palestinos ocuparam automaticamente o território libanês, que é no sul do Líbano. Foi um assentamento chamado Ain Helu e que virou um verdadeiro bairro maravilhoso, porque os palestinos fazem um trabalho itinerante. Por exemplo, são escolas itinerantes. O pai, que é o primeiro educador, ensina para o filho todos os trabalhos de comércio, indústria e prestação de serviço. E, ao mesmo tempo, a escola de alfabetização é feita no seio, praticamente, da família. Alfabetizar, inglês, francês, é tudo itinerante. E estes judeus, soldados, que faziam essa guarda, eram clientes dos próprios palestinos. Muito bem, isso faz parte da introdução. Agora eu quero que você, naturalmente, me faça a colocação, aquela dos policiais ingleses da Scotland Yard, que é a Polícia Metropolitana de Londres. Então eu gostaria de saber, porque você visitou. Claro, claro. E para concluir, depois que a ONU pediu para que eles desocupassem o território libanês, que foi feito um muro, dividindo o Líbano de Israel, de Judá, aqueles postos que eram ocupados por soldados judeus passaram a ser ocupados por soldados libaneses. Sim. Então, quando você vê alguma situação, fala, mas espera aí, a gente tem visto guerras. Não, é vingança, porque se alguém matar, como ela é patriarcal e família, se alguém mexer com o filho de um libanês ou vice-versa, há uma vingança pontual. Então, ultimamente, os judeus entraram na faixa de Gaza, posteriormente mataram alguns palestinos, depois veio a vingança. Pontual, mas depois todo mundo bem. É a mesma vingança da cultura vikings? Correto. Muito bem. Bom, mas então me fale sobre a Scotland Yard. Pois é, eles no Líbano, as imagens que vão do Brasil para lá são as piores possíveis. Pior do que a guerra na faixa de Gaza. Por incrível que pareça, eles não mostram que o Brasil alimenta 1/4 da população faminta do mundo. Nossas riquezas infinitas aqui. Não, são as piores possíveis. Menores armados, uma coisa que para eles é inconcebível, essas crianças estarem armadas. Sim. Essas imagens dantescas que não representam este Brasil, que é uma terra sem limite, uma terra dadivosa e abençoada. É verdade. Um império. E a corrupção. Isto realmente é imperdoável. A corrupção envolvendo os poderes da nação, que formam um cartel, tal qual a máfia, que é um cartel externo,
Isso é inconcebível para os libaneses e para os ingleses, que realmente, quando souberam da minha função, e nós fazendo aquele intercâmbio, a primeira atitude deles é falar sobre a corrupção, que realmente é um câncer cheio de metástases. Isso é intolerável, inadmissível e injustificado na visão deles. E eu, então, respondi o seguinte: é cartel, senhores. Então, o cartel de fora fez com que o Brasil montasse o seu cartel interno. Aí eles me responderam: aqui na Inglaterra nenhum parlamentar é corrupto. Eu respondi: vocês têm essa sorte, nenhum parlamentar está envolvido, mas vocês também fazem vistas grossas com a máfia e com o crime organizado internacional, porque quem tem dinheiro aqui pode agenciar tudo paralelamente. E os senhores aguardem, a partir das novas eleições, que os senhores da comunidade internacional vão ter uma resposta do povo brasileiro, que é um povo ordeiro, é um povo sério, um povo do bem, do amor e da bondade, com as novas eleições, porque nós vamos, nas urnas, dar um basta a essa corrupção, que é o pior crime hediondo do mundo, no meu ver. E no meu também, no meu entender também. E está aí as eleições. Hoje nós temos um presidente que é um militar, que jurou a bandeira ordem e progresso. Portanto, alguém tem que botar ordem nessa casa. Você acha que o nobre presidente Bolsonaro, ele está correto em chamar para o seu lado os militares e também as pessoas de grande destaque no mundo e no Brasil também? Ele tem a legitimidade do povo para fazer isso, mas o poder originário é do povo. O povo realmente expressou nas urnas aquele que é o mandatário e os representantes, o mandatário número 1 no Poder Executivo e no Senado e na Casa do Povo. Todavia, esse sistema de freios e contrapeso, esse controle nobilíssimo tem que existir e ele tem como parâmetro o cumprimento da Constituição. Claro. E, obviamente, manter relações econômicas e sociais internacionais com toda a cautela, porque os países da comunidade internacional não são amigos do Brasil, são interesseiros. Portanto, o direito só existe porque existe o ser humano. Não adianta você ter bens materiais, ter tudo isso que nós temos sem o ser humano. O ser humano aqui é o brasileiro. Então, temos que adotar como a Inglaterra. Não é a law of land, não é a lei da terra. A Inglaterra é o cidadão inglês. Os direitos e garantias individuais. Aonde houver um inglês, lá estará a Inglaterra para servi-lo. Aonde houver um brasileiro, lá estará o Brasil para servi-lo. Muito bem, portanto, ótimo. Tem que ser essa reciprocidade. Só existe o direito porque existe o ser humano. Muito bem, gostei demais. Essa sua colocação foi excelente. E o brasileiro tem que entender que onde estiver um brasileiro, está o Brasil. A bandeira brasileira, esta que está aqui, peço ao nosso cameraman para que ele exiba a bandeira brasileira, que é o símbolo da pátria. Exatamente. Não é? Pátria é terra dos nossos pais. Exatamente. Essa nossa sucessão maravilhosa, luso-brasileira. E os pais dos portugueses são os fenícios. Muito bem. Ultrapassado esse ato importantíssimo, pergunto a você, como é na Inglaterra o sistema policial e judiciário? Lá é um sistema único. Porque é o seguinte, lá a Scotland Yard, a polícia, faz todo o serviço, a polícia da rainha faz todo o serviço de prevenção, polícia administrativa e polícia judiciária. Sim. E lá existe júri popular para tudo. Júri popular. Portanto, contra as provas não há argumentos. A polícia investiga e entrega tudo a um magistrado, que é de investidura, muitas vezes como nos Estados Unidos, temporária, e lá existe o pequeno júri e o grande júri. O grande júri complementa as provas de investigação, vê se procede ou não, e posteriormente, havendo indícios de materialidade
e de autoria pronuncia para o pequeno júri, onde vai também se dar o direito à ampla defesa. Lá não tem a figura do Ministério Público, são os advogados, porque lá é direito consuetudinário, é costume. Costume. Então, a lei é a aplicação do poder judiciário no caso concreto ou mesmo coletivo. Portanto, o que é a lei? É o respeito à autoridade do poder judiciário. É o respeito às autoridades quando decidem. O parlamento e os advogados apenas E lá as posicionam. decisões são cumpridas. São cumpridas porque ela tem eficácia no momento que são decididas pela autoridade judiciária. Muito bem. E a rainha tem um papel importante nesse contexto, porque ela é o quarto poder moderador, tem os seus poderes de reserva, e o judiciário, por exemplo, pode extinguir a coroa, se não for mais o costume. Muito bem. Então, lá, a lei é o respeito às autoridades. Muito bem. Doutor Ascu, eu quero voltar ao território libanês e eu queria que você, por gentileza, explicasse ao telespectador quais são os idiomas que se falam no Líbano. No Líbano se fala um trilinguismo. Trilinguismo. O árabe, o inglês e o francês. Porque o Líbano foi um submandato da França. E no Líbano tem as maiores universidades norte-americanas do mundo. As mais caras também. Em Hamra, por exemplo, a Universidade dos Estados Unidos, onde realmente é um exemplo de universidade para Sim. o mundo. Então, o conceito de guerra não é isso que vem para cá. Lá o Líbano, graças a Rafik Hariri, o saudoso Rafik Hariri, fez autoestradas, reconstruiu o Líbano, que ficou uma cópia do paraíso. Hoje, quem está em Beirute, que é a capital, mas é o menor território, fins de semana quer viajar para as montanhas ou durante a semana, com essas autoestradas seguras, viadutos, uma beleza, preservando o meio ambiente, preservando os sítios arqueológicos, a beleza paisagística. E você viaja tranquilamente e pode estar esquiando nas montanhas, no gelo, e em 40 minutos esquiando no mar, num sol exuberante. Muito bem. Eu gostaria que você explicasse também ao telespectador sobre a reciprocidade no sentido da segurança. Há segurança... No Líbano, absoluta. Segurança pública, não há crime no Líbano. É incrível que pareça. O problema é guerra, mas a segurança pública é perfeita. Ninguém furta, você dorme de portas abertas, você é livre mesmo. Você, o ar da montanha, do mar, o anti-Líbano, as montanhas do sul, do norte, enfim, Trípoli, regiões maravilhosas, você tem segurança absoluta. Sim. Não confundir com essa guerra. Mas uma curiosidade, as ocupações ou invasões do território libanês, elas não influenciam, por exemplo, a parte da segurança pública? Quando é guerra, sim. Porque, Quando é veja guerra, bem, é guerra. é guerra. É, como dizia, né? Guerra, c'est la guerre. Agora, é o que eu volto a dizer. A guerra não é dessa maneira geral, como falam. É pontual. É guerra de conquista de território. Porque o Líbano é a Canaã, né? Sim. É a terra prometida. Sim. E os próprios libaneses, conscientes disso no passado, no tempo de Hanno e outros magistrados, porque a magistratura também vem dos fenícios, ou eram as cidades-estados governados por um rei ou por um conselho de mercadores. Sim. Porque o povo libanês não é um povo conquistador nem colonizador, é o comércio. Então eles expandiram no mar do Mediterrâneo, sabendo que Nabucodonosor iria ocupar o pequeno território libanês. Então criaram a cidade-estado de Cartago. Agora, eu queria que você, então, por gentileza, colocasse aqui ao telespectador a respeito dos palestinos, em rápidas palavras. Eles encontram-se no território libanês? Encontram-se. E que local? Eles ficam no sul, como eu disse, em Sidom, hoje é um bairro, chama Ain Hello, Olhos Lindos, traduzindo. Bonito. E foi
providencial para os libaneses. Porque é gente que trabalha, gente que faz indústria, prestação de serviço, tanto na área médica, odontóloga, são grandes médicos também, os homens do Oriente, né? Porque o sol nasce no Oriente e ilumina o Ocidente. Sim. Então, aquele bairro ficou esplendoroso. Você chega lá e é recebido com bandejas de doce, com aquelas iguarias. Você tem desde a confecção de obras de arte, joias, posso dizer para vocês, comércio, seja o variado que for, tudo feito em bronze, muito bem feito à mão, trabalho. E isso já é um trabalho técnico que o pai, que é o primeiro educador, passa para os filhos. Sim. Então, aquele bairro só ganhou com os palestinos. É pessoa que realmente produz, edifica templos às virtudes. Pessoas que sabem te receber carinhosamente, até os judeus são recebidos como irmãos. E somos irmãos. Claro que somos. Se bem que o palestino, ele não é cananeu como os libaneses. E os judeus são semitas. Sim. Nós, os fenícios, somos canitas. Então, daí é que gera o conflito? Não, não é disso que gera o conflito. Não. Porque o berço de toda a civilização do mundo foram os fenícios. Muito bem. Agora, veja, não é isto. Se não fosse os fenícios, as escrituras sagradas não chegariam ao Ocidente, porque eles eram os grandes navegadores. É eles que levavam na navegação astronômica. Todo mundo navegava a cabotagem, porque se perder no mar é que nem se perder na mata. E os fenícios não, já rodavam o mundo. Eles estiveram em Portugal há 1250 anos antes de Cristo. Estiveram no Brasil. A palavra Brasil chama bacil, pau de ferro, porque eles vinham extrair madeiras daqui e chamavam de pau de ferro, bacil. Bacil. É. Muito Isso nós bem. estamos falando em cerca de 1300 a 1250 antes de Cristo. Sim, claro. Eu sei disso. Doutor Ascu, eu já estou terminando o programa, lamentavelmente. Mas eu queria saber de você o seguinte. Quanto à Rainha Elizabeth, Sim. Qual é o papel dela neste contexto? Ela é o termômetro do povo inglês. Ela que dita costumes, família, tradição e religião única e política honesta. É esse o papel dela. Transmitir ao povo inglês, desde as suas origens do tempo de Ricardo Coração de Leão, Eduardo III, até hoje, como uma pessoa que é a mais humilde serva do povo, porque a rainha é a mais humilde serviçal de cada cidadão inglês. Muito bem, Ascu. E ela tem os poderes de reserva. Doutor Ascu, eu fiquei muito... Também presidente do Conselho Nacional da Magistratura. Escuta, posso falar? Sim. Eu fiquei muito satisfeito em ter você hoje no programa Obrigado. Direito e Justiça em Foco, porque esse é o nosso objetivo, passar a informação correta, a informação verdadeira ao povo brasileiro que desconhece. Por exemplo, tenho certeza absoluta que o povo brasileiro não conhecia a extensão territorial do Líbano. Sim. Tenho certeza absoluta. O povo litorâneo. Então, aí você veio e trouxe uma informação correta. Exato. Não é? E outras, então, de grande teor, de grande validade, diante da sua intelectualidade. Essa sua viagem foi muito boa, parabéns a você, porque você, claro, você já conhecia tudo isso, mas acontece que você foi lá para obter mais ainda manancial para poder vir aqui ao programa Direito e Justiça em Foco e falar ao telespectador. Eu gostaria de só complementar, como Cartago, que fica na Tunísia, foi destruída pelos romanos no tempo de Asdrúbal. Eles não podiam enfrentar os fenícios, então eles incendiaram, queimaram a cidade. De 500 mil habitantes, só sobraram 50 mil, depois vendidos como escravos. E a cópia de Cartago que foi destruída é o Coliseu, porque os romanos queriam deixar marcados esses 100 anos de guerra púnica contra os fenícios, porque foram os professores da humanidade. Eles também pertenciam às legiões gregas. Sim. E, posteriormente, com a destruição de Cartago, eles invadiram Corinto e a Grécia. Em rápidas palavras, suas considerações finais. Então, por o favor. Coliseu
é a cópia da vitória das 3 guerras púnicas que está lá. É o símbolo de Hanno, Hasdrubal, Aníbal Barca, o pai também, que era Amilcar Barca, e outros que representam este povo que realmente sempre buscou a luz, o progresso e a felicidade de todas as nações, porque eles sempre disseram, somos irmãos, filhos do mesmo pai e vivemos debaixo do mesmo teto estrelado. Muito bem, Asco. Obrigado pelas suas considerações finais. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Foi de grande valor, de grande relevância. E o programa Direito e Justiça em Foco está engrandecendo cada vez mais a partir do momento que eu trago pessoas da sua qualidade. Obrigado. Da sua capacidade intelectual. Muito obrigado. Da sua cultura. Parabéns por tudo isso. Encerro o programa de hoje com a citação de José Henrique Rodó. Viajar é reformar-se. Quero agradecer muito a presença do Dr. Marco Antônio Ascul, que apresentou para nosso conhecimento assuntos sobre a comparação entre o Líbano atual, Londres e Brasil no mundo globalizado. Espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia do universo no sentido de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de raciocinar sobre o tema hoje apresentado. Significa alimentar e conservar, sempre vivo no coração humano, o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e justiça. Muito obrigado.